Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidades de São Pedro e São Paulo, a liturgia nos propõe um trecho da prisão do chefe dos apóstolos. Por que Simão Pedro foi preso? Porque Herodes Agripa, filho de Herodes Magno, que havia tentado matar o menino Jesus, resolveu perseguir os cristãos. Mandou decapitar Tiago Maior, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou Pedro ir para a prisão na festa dos ázimos, ou seja, dos pães sem fermento, com a intenção de apresentá-lo na festa da Páscoa. E enquanto ele estava dormindo, vigiado por 4 grupos de 4 soldados cada grupo, ou seja, 16 soldados, um anjo apareceu, iluminou a cela, tocou o ombro de Pedro, disse: "Levanta-te, depressa." As correntes caíram, Pedro colocou as sandálias, a capa, e foi acompanhando o anjo, pensando que estava tendo uma visão. Mas o portão que dava para a cidade se abriu sozinho. Ele e o anjo caminharam para uma rua, depois o anjo desapareceu. Aí Pedro caiu em si e disse: "Eu não estou sonhando, isto é uma realidade. Agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes, que queria matar-me, e de tudo que o povo judeu esperava. Os judeus queriam a minha morte, mas o Senhor enviou um anjo para me libertar." O interessante é que quando Pedro estava preso, a igreja estava em constante oração por ele. Pedro foi o primeiro Papa. Nós devemos rezar pelo Papa Francisco, assim como a igreja daquela época rezava por Pedro. Hoje é dia de oração pelo Papa. O Salmo 33, que nós lemos em seguida, fala sobre a proteção do anjo. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Esta suavidade foi experimentada por Pedro, quando foi libertado da prisão com o auxílio de um anjo. A segunda leitura não fala de São Pedro, mas de São Paulo. São Paulo está na prisão escrevendo a sua última carta ao seu discípulo predileto, Timóteo. E esta carta é como um testamento espiritual. São as últimas palavras dele, de recomendações, de conselhos. Quanto ao Paulo, ele mesmo diz que está para ser entregue em libação. O que é libação? Libação é algum líquido, como óleo ou vinho, que se coloca sobre as vítimas que serão oferecidas em sacrifício. São Paulo se considera alguém que vai ser derramado sobre as vítimas. As vítimas são os cristãos, as comunidades que ele fundou. O momento da minha partida se aproxima. Eu combati um bom combate, aquele se compara a um soldado. Terminei a minha corrida, aquele se compara a um atleta. Guardei a fé, aquele se compara a um depositário fiel. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, o prêmio, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos aqueles que esperam com amor a sua vinda gloriosa. Ele sofreu solidão, abandono, mas o Senhor esteve ao seu lado e deu forças para que a mensagem fosse anunciada por Paulo integralmente e ouvida por todas as nações. São Paulo percorreu a Europa, a Ásia, em 4 ou 5 viagens missionárias, pregando o Evangelho e depois escrevendo para as comunidades onde ele havia estado.
E as cartas de São Paulo fazem hoje parte da Bíblia, do Novo Testamento. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim termina o trecho da segunda carta a Timóteo de São Paulo, que nós lemos hoje na liturgia. Timóteo é convidado por Paulo a continuar a sua obra de combater, de ensinar, de guardar e de se sacrificar pelas ovelhas, pelo povo, pelo rebanho. O Evangelho hoje fala da profissão de fé de Pedro. Os discípulos foram convidados por Jesus para irem a um lugar retirado de Cesareia de Filipe. E lá ele fez uma pergunta: que dizem os homens que é o Filho do Homem? Ninguém sabe ao certo, a opinião do povo está dividida. Uns dizem que Jesus é Elias, aquele profeta que subiu num carro de fogo. Outros dizem que tu és João Batista, aquele que Herodes mandou matar na prisão. Outros dizem que tu és Jeremias, aquele profeta angustiado que viu a destruição de Jerusalém, ou algum dos profetas. O povo realmente não sabe quem é Jesus. Mas Jesus pergunta agora não sobre o povo, mas sobre os 12 que o estão seguindo já há algum tempo. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta vale para nós. Quem é Jesus para nós? Um líder político? Ele é um grande pensador? O fundador de umas entre tantas outras religiões? Quem é ele? Simão, filho de Jonas, irmão de André, pescador do lago da Galileia, da cidade de Betsaida, que era o primeiro da classe, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o mesmo que Messias, ungido. E Jesus elogia a resposta de Simão. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Não foi nada de humano, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. O Pai revelou isso a ele, e ele aceitou a revelação do Pai e está testemunhando. Por isso eu te digo, tu és Pedro. O nome dele era Simão. Agora será Pedro. Pedro quer dizer pedra em aramaico. É a mesma palavra, Cefas. Tu és Cefas, e sobre esta Cefas eu edificarei a minha igreja. Quantas igrejas Jesus construiu? Uma, a que ele chama de minha. E as portas do inferno não poderão vencê-la. O inferno é comparado a uma cidade que tem portas. Assim como a igreja construída sobre Pedro terá portas e só vai entrar ou sair quem tiver a permissão de quem tem as chaves, o inferno também tem portas, mas as portas do inferno não vencerão a igreja, não prevalecerão contra ela. Eu te darei, diz Jesus, as chaves do reino dos céus. Ele fala de igreja e fala de reino dos céus. Por quê? Porque a igreja aqui na terra já é o início do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Ligar quer dizer proibir. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Desligar quer dizer soltar, permitir. Então Pedro, melhor dizendo, Simão, a quem Jesus mudou o nome para Pedro, recebeu dele a promessa de ligar ou desligar, proibir ou permitir, condenar ou absolver, aqui na terra. E a promessa de que o Pai no céu confirmaria as decisões dele aqui. Simão, agora chamado Pedro, recebe assim a promessa de um dia receber as chaves do reino dos céus. E essa promessa será cumprida quando Jesus ressuscitado disser 3 vezes a ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas.
Pedro ficou no lugar de Jesus. Jesus subiu aos céus, mas ele deixou Pedro. Não é à toa que Santa Catarina de Sena, uma grande santa da Idade Média, chamava o Papa o doce Cristo na terra, porque o Papa é Pedro. Em 1980, quando o Papa São João Paulo II esteve no Brasil, ele esteve no Rio de Janeiro. E naquela época, ele passou pelo estádio do Maracanã. E o estádio tem um placar. E no placar estava escrita esta frase: ontem Pedro, hoje João Paulo II, sempre Cristo. Dom Manuel Pestana Filho, que foi o bispo que me ordenou aqui em Anápolis, ele fez uma observação. Aquela frase teria sido melhor se tivesse escrita de outra maneira. Ontem, Simão, hoje, João Paulo II, sempre Pedro. Porque Pedro não é o nome próprio do primeiro Papa. Pedro é o nome de todos os papas. O nome do primeiro Papa é Simão. Simão foi chamado de Pedro porque ele recebeu a solidez de uma rocha. Antes, Pedro era como areia. Pedro, antes da sua conversão, queria caminhar no mar, mas afundava. Prometia que ia dar a vida por Jesus, mas renegava 3 vezes. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele de fato se tornou uma pedra. Quem vê o comportamento de Simão, chamado Pedro, depois de Pentecostes, admira-se. Nem parece que é o mesmo. Pedro, tão fraco, tão covarde, agora ele está de fato corajoso, dando testemunho de Cristo, enfrentando o Sinédrio, pregando para o povo em público, sentindo a alegria de ser açoitado com varas por causa do nome do Senhor Jesus. Este é o Pedro depois da conversão. E este Pedro um dia iria morrer pelo Mestre. O Mestre morreu crucificado. Pedro também seria crucificado em Roma, mas crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele quis colocar a cabeça onde Jesus havia colocado os pés. E Paulo? Paulo foi Papa? Não. Dos apóstolos, ele se considera o último. Por quê? Ele não estava entre os 12 que Jesus chamou. Judas suicidou-se. No lugar dele foi escolhido Matias. Quando então Paulo foi chamado? Foi chamado por último, como um abortivo. Assim ele diz de si mesmo. O que é um aborto? Um aborto é um parto fora do tempo. Assim, São Paulo foi chamado por Jesus fora do tempo. Ele já havia chamado todos os outros, por último chamou a ele na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir Jesus. E ele entendeu isso muito bem. Nas suas cartas ele fala, o corpo de Cristo é a igreja, de modo que nós somos membros uns dos outros, e Cristo é a cabeça. Depois que ele se batizou, que ele se converteu, ele então percorreu a Ásia e a Europa para pregar o Evangelho às nações. São Paulo havia, antes da conversão, concordado com o apedrejamento do diácono Estevão. Ele havia segurado as vestes do diácono enquanto os outros apedrejavam. Nem São Paulo, nem São Pedro tinham atestados de bons antecedentes. O passado dos dois não era limpo, mas Jesus limpou-os. Fez de um o primeiro Papa, a rocha, e fez de outro o apóstolo das nações. É o que Jesus quer fazer de nós. Ele não olha para a gravidade nem para o número dos nossos pecados. Ele olha para o nosso arrependimento, para a nossa fé e para o nosso desejo de conversão. E ele fará em nós maravilhas, como fez com São Paulo e São Pedro, se nós não opusermos resistência à graça. São Paulo morreria em Roma também, depois de São Pedro, com uma diferença. Ele seria decapitado.
Por que não crucificado? Porque São Paulo era cidadão romano. E um cidadão romano nunca podia ser crucificado. Esta pena era humilhante demais para quem tinha esse título. Pedro e Paulo derramaram sangue na mesma cidade, a cidade de Roma, que se tornou a sede da igreja. Antes, a principal cidade era Jerusalém. Mas como Pedro e Paulo morreram em Roma, e como por longo tempo São Pedro governou a igreja em Roma, então a cidade de Roma passou a ser o centro do cristianismo. Nós pertencemos à igreja católica, que quer dizer universal. Apostólica, porque ela tem origem nos apóstolos, entre eles Pedro e Paulo. Romana, porque ela tem sede em Roma. É em Roma que o Papa mora e é de Roma que ele governa toda a igreja. E hoje é dia de nós rezarmos pelo Papa. Sempre a gente rezou pelo Papa no dia de São Pedro, mas hoje temos que rezar mais ainda, porque o Papa é mais do que Jorge Bergoglio, aquele bispo de Buenos Aires que foi eleito e tomou o nome de Francisco. O Papa é aqui na Terra o representante de Cristo. Amar o Papa é amar a Cristo. Obedecer o Papa é obedecer a Cristo. Ofender o Papa é ofender a Cristo. E assim como a igreja inteira estava rezando por Pedro enquanto ele estava preso, nós não podemos deixar de rezar pelo Papa, qualquer que seja a prisão que ele esteja sofrendo. Pode ser a prisão de uma perseguição, de uma angústia interior que você não está vendo, uma prisão espiritual, mas temos que rezar pelo Papa. Não é fácil ser Papa. Quando um Papa é eleito, os cardeais que estão na Capela Sistina e que acabaram de conseguir eleger entre eles um Papa, dão a notícia. Tenho uma grande alegria para anunciar. Temos Papa! Aí chega um deles lá, trêmulo, pedindo orações, porque ele sabe que o fardo é pesado. Ser Papa é carregar sobre os ombros o dever de santificar a igreja. Esse fardo é muito grande. Em vez de falar mal do Papa, deveríamos rezar por ele. Da santidade do Papa, do acerto das suas decisões, vai depender todo o bom andamento da igreja da qual nós fazemos parte. Portanto, manifestemos a nossa catolicidade amando o Papa, quem quer que ele seja. Se o Papa Francisco morrer ou renunciar e for eleito um outro, amemos o outro da mesma forma, porque seja Francisco, seja Simão, é sempre Pedro. Que Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.